Olá, meus amigos, aqui é o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje eu quero começar o vídeo abrindo um espacinho aqui para falar com os meus antigos leitores do BSM, do Brasil Sem Medo. Como vocês sabem, durante 5 anos nós tivemos aqui o BSM. Eu era editor-chefe e colunista do BSM, e eu sei que muitos dos nossos leitores, estão assistindo aqui ao meu vídeo. Eu vejo isso pelos comentários que vocês enviam. Então, eu quero fazer um convite para você que era leitor do BSM. Tenham certeza que o espírito do BSM continua vivo aqui na Gazeta do Povo. É o jornal que melhor representa as nossas convicções e que traz, sim, pautas conservadoras. E para você que era meu leitor no BSM, tem uma promoção muito especial. Se você acessar agora o link www.gazetadopovo.com.br/Brasil Sem Medo, você vai ter acesso a uma promoção muito especial, uma degustação única de todo o conteúdo da Gazeta do Povo nesse momento de fim das eleições. Você vai pagar apenas R$1,90 por mês durante 6 meses para ter acesso a todos os conteúdos do jornal. Isso mesmo, R$1,90 por mês, por 6 meses, para liberar os conteúdos do jornal. E aqui você encontra, além das minhas colunas, você encontra os textos do Lacombe, do Guzzo, do Roberto Mota, do Guilherme Fiuza, do Flávio Gordon, do Pousonoff e de muitos outros colunistas de qualidade. Quer dizer, é 90% de desconto e só R$1,90 por mês. Mas é claro, essa oferta logo vai ser desligada. Aproveite enquanto pode no link www.gazetadopovo.com.br/Brasil Sem Medo e torne-se um assinante da Gazeta do Povo. Pode mandar a nossa vinheta que Briguet Sem Medo está começando. É claro que eu vou falar sobre as eleições municipais, Como vocês sabem, 51 municípios no Brasil fizeram aí as eleições de segundo turno, escolheram seus prefeitos. A essa altura você já deve saber os resultados, mas eu queria aqui fazer uma análise um pouco mais profunda de tudo isso que aconteceu hoje. E eu começo pelo texto do Evangelho da missa de hoje. Isso mesmo, o Evangelho da missa de hoje é um trecho do Evangelho de São Marcos, que mostra Jesus saindo de Jericó. Quando ele sai de Jericó, na saída da cidade, ele encontra Bartimeu. Bartimeu era cego e mendigo. E ele ficava sentado na beira do caminho e quando Jesus passou, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos repreendiam Bartimeu, para que ele se calasse, mas ele não se calava. E continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele insistia e Jesus de repente o chamou. Quando ele percebeu que Jesus o estava chamando, ele ficou muito contente, jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. E aí Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Guardem muito bem essa frase. Mestre, que eu veja. Jesus disse então: vai que a tua fé te curou. E no mesmo instante, o Bartimeu recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Mas por que eu estou falando desse evangelho da missa? O que isso tem a ver com as eleições brasileiras? Bom, vamos aqui ver alguns detalhes desse evangelho. A cidade de Jericó, além de ser uma das cidades mais antigas do mundo, provavelmente a cidade mais antiga do mundo, os arqueólogos chegam a dizer que ela foi fundada 9.000 anos antes de Cristo, ou seja, 11.000 anos.
além de ser muito antiga, de ser citada várias vezes no Antigo Testamento, né? Tem um episódio de Josué em Jericó, das muralhas de Jericó, episódio muito famoso. Jericó também é a cidade que tem a mais baixa altitude do mundo. Ela fica numa depressão, um vale profundo. Ela fica 280 metros abaixo do nível do mar. O que é que isso representa? Isso representa as coisas que estão embaixo. Isso representa decadência. Isso representa distanciamento de Deus. Na parábola do bom samaritano, não sei se vocês lembram, aquele homem que é atacado pelos salteadores e que fica lá caído na estrada, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, descendo do alto, do céu para a terra, do espírito para a matéria. Ele estava em decadência. O nosso país está assim, ele está em decadência, desde que foi eleito o atual ocupante da presidência da República, numa eleição que, como eu já falei aqui, uma eleição que eu considero imoral e ilegítima. Então, desde a eleição do Lula, nós estamos nessa decadência, nós estamos caminhando para Jericó. Acontece que nós pudemos enxergar a realidade. Teve gente que nos explicou o que é que estava acontecendo. Há 30 anos, meus amigos, aliás, essa eleição de 2024, ela marca os 30 anos do Teatro das Tesouras no Brasil. 30 anos, sim, porque o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994, não sei se vocês lembram. Então, durante 30 anos, houve esse Teatro das Tesouras. O que é o Teatro das Tesouras, né? Isso aqui que foi essa estratégia que foi criada pelo Lenin lá no ano de 1902, quando ele publicou um livrinho chamado Que Fazer, em que ele defendia o seguinte, que a esquerda precisava se dividir, de modo que o debate interno da esquerda, o lado da esquerda radical e o lado da esquerda moderada, dessem a impressão de que estavam indo um contra o outro, simulando um debate democrático, mas, na verdade, cortando para o mesmo lado. E é isso que aconteceu durante muitos anos entre o PT e o PSDB. Quer dizer, duas facções da esquerda, uma mais radical, outra mais moderada, que simulavam um debate democrático que se reduzia a uma disputa por cargos. Esse Teatro das Tesouras foi quebrado por um curtíssimo período de tempo com a eleição do Bolsonaro. Mas o sistema se recompôs. E agora, nas eleições municipais de 2024, o sistema venceu novamente. Mas vocês podem me perguntar, peraí, Brigueira, mas o PT perdeu? O PT tem pouquíssimas prefeituras. O PT perdeu muito espaço nas prefeituras. É verdade. Só que o outro lado do Teatro das Tesouras se fortaleceu. O grande vencedor dessas eleições foi o Centrão, foi o PSD, o partido do Kassab. Essa turma é que ganhou e que se fortaleceu agora. Esses que querem a volta do Teatro das Tesouras para uma luta entre duas facções da esquerda. Aquela direita que a esquerda adora, né, que a esquerda tolera, que a esquerda aceita, cujo exemplo é o vencedor das eleições da cidade de São Paulo, o senhor Nunes, que eu chamo de não Boulos. O grande mérito do Nunes consiste em não ser o Guilherme Boulos. E foi por isso que ele ganhou as eleições em São Paulo. E vai manter todo o domínio da esquerda, das máfias de São Paulo, né? Todo aquele esquema que já está montado há muitos anos, esse domínio da esquerda em São Paulo será mantido. Se vocês fossem me perguntar, eu votaria no Nunes agora no segundo turno contra o Guilherme Boulos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é triste quando você vê que o candidato é vencedor porque o concorrente era simplesmente algo assim
que foge à compreensão das pessoas, que assim é um invasor de terras que queria se apresentar, de propriedades, né, que queria se apresentar agora como um moderado, um empreendedor e tudo mais. De repente o leão passa a comer alface, né? Era isso que, felizmente, o povo de São Paulo não acreditou que o leão passaria a comer alface. Mas vocês podem me dizer, mas então, Briguet, a oposição não venceu, não teve um avanço. Olha, gente, os verdadeiros opositores ao regime PT-STF, os verdadeiros opositores, a verdadeira oposição ao Lula não ganhou. Você veja o caso do André Fernandes, né, candidato do PL lá em Fortaleza. Ele perdeu por cerca de 10 mil votos, uma diferença mínima. O Bruno Engler, em Belo Horizonte, também perdeu. Esses são verdadeiros opositores, né, que fazem oposição real ao governo Lula. E a grande personagem, a grande heroína dessas eleições, que foi a Cristina Grêmio. Cristina Grêmio foi, a meu ver, a grande heroína, a grande personagem, a personagem inesperada dessas eleições, que conseguiu ir ao segundo turno em Curitiba, sem dinheiro, sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, sem apoio de grandes políticos, sem apoio do próprio partido. Vocês acreditam que o próprio partido negou apoio a ela? Agora, na reta final das eleições, a Cristina Grêmio conseguiu fazer 400 mil votos em Curitiba, teve um desempenho fenomenal, e se coloca como um dos principais nomes da oposição à ditadura no Brasil. Porque por 2 meses aí de campanha, parece que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu que está numa ditadura. A gente esqueceu que está no regime PT-STF. A gente esqueceu que está vivendo num regime baseado na censura e na vontade do Alexandre de Moraes. Nós esquecemos que estamos sendo governados por uma casta dominante, por esse ativismo judicial terrível. Nós esquecemos de tudo isso de repente? Esquecemos de tudo isso? Então vamos falar junto com o cego Bartimeu. Mestre, que eu veja, que todos nós tenhamos a capacidade de enxergar a verdade agora e olhar para a verdadeira situação do Brasil hoje. Nós vivemos numa ditadura. Porque, meus amigos, eleições, o fato de haver eleições não significa que estamos numa democracia. Não significa que estamos num regime de liberdade. De forma alguma. Todas as ditaduras modernas, todas, sem exceção, realizavam eleições. Olha só, Joseph Stalin, votando em 1937 nas eleições para o Soviético Supremo. Aqui você tem Mao Tse-tung, o maior genocida de todos os tempos, o homem que causou 70 milhões de mortes na China comunista, votando na China comunista. E também as eleições em Cuba sempre aconteceram. As eleições na República Democrática da Alemanha, a Alemanha comunista, também sempre aconteceram. As eleições hoje acontecem na Coreia do Norte, por exemplo. Sempre existem eleições nas ditaduras. Então, o fato de haver eleições, meus amigos, não significa que exista uma real democracia, um regime de liberdade, que nós possamos ver, enxergar a realidade. E vamos pedir junto com o cego Bartimeu, mestre, que eu veja. E chega de tesouras. Parabéns, Cris, você lutou muito bem e você se tornou uma das principais lideranças da oposição brasileira. Briguet Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Ter coragem para mostrar a verdade. Isso sim é jornalismo. E na Gazeta, você lê apenas os colunistas que sabem disso. Quando o assunto é luta contra a censura, Constantino, Pousonoff e Fiuza. Se é a defesa dos seus valores, Mota, Garcia e Deltan.
Para elevar ainda mais o debate, J.R. Guzzo. E aí, já garantiu o acesso a esse time? Assine agora! Clique no link e acompanhe todas as colunas exclusivas. Gazeta do Povo, aqui a opinião é de outro nível.